Fala galera, tudo certo? Bem-vindos à primeira videoaula de Química. Eu sou o professor Vladimir e vou te acompanhar no curso Essência, tá? Esse módulo Enem vai te preparar para o desafio do Enem e também dos principais vestibulares. Bom, a aula 1, que trabalha a eletroquímica, ela é dividida em vários blocos. É importante que você assista a videoaulas, primeiramente relacionadas a esses dois fenômenos, que são a oxidação. O que é a oxidação? A oxidação é a perda de elétrons por alguns elementos químicos, principalmente metais. Tudo bem? Nós vamos falar principalmente de metais. É importante que você saiba que esse fenômeno, os fenômenos eletroquímicos, eles acontecem também com outros materiais. Mas o foco nós vamos direcionar em metais dessa vez. Tudo bem? E o outro lado da reação, que são as reações de redução, onde acontece o ganho de elétrons. Entendam, essas duas reações elas não acontecem individualmente. Para que a oxidação ocorra, há a necessidade da redução. E pensando nisso, um físico, Daniel, em 1836, ele elaborou um artefato, um equipamento que conseguia unir esses dois tipos de reação e dentro desse processo gerar uma corrente elétrica. Então os fenômenos eletroquímicos, nós temos aqueles que são chamados de espontâneos, onde uma reação química gera uma corrente elétrica. E nós vamos falar a respeito desse tipo de fenômeno. A pilha de Daniel, como você pode ver na imagem que está aparecendo aqui do lado, ela é dividida em duas semi-reações, onde nós temos de um lado o cátodo, no caso da pilha de Daniel, formada por um eletrodo de cobre, mergulhado em uma solução de sulfato de cobre, e do outro lado nós temos o ânodo, que é o nosso eletrodo de zinco, mergulhado em uma solução de sulfato de zinco. Ambos os eletrodos unidos por um fio e o sistema como um todo, ele é fechado, o circuito é fechado com o que nós chamamos de ponte salina. Qual o objetivo da ponte salina? É manter o equilíbrio dos íons. A partir do momento que eu tenho dois metais diferentes em contato, fechando um circuito, o fenômeno de oxidação e redução acontece naturalmente, gerando esta corrente elétrica. Notem no desenho que o meu eletrodo de cobre, ele tem um aspecto mais bojudinho. Por quê? O processo de redução, ele faz com que os íons que estão na solução comecem a aderir ao eletrodo, ganhando massa. Consequentemente, a solução de sulfato de cobre vai ficando mais diluída. Do outro lado, na nossa outra semi-reação, o eletrodo de zinco, que vai sendo oxidado, ele vai perdendo massa, ficando mais fininho, e a solução vai ganhando íons zinco. Este processo é o que vai gerando a corrente elétrica. Em uma pilha, que é um assunto para uma outra aula, uma pilha convencional dos dias de hoje, nós temos isso de uma maneira mais compacta e esse processo ele vai acontecendo enquanto eu tenho o material físico dos eletrodos, você vai tendo a eletricidade sendo gerada. A partir do momento que esse material se desgasta, você tem a perda de corrente elétrica e eletricidade sendo formada e tem que substituir, tudo bem? Mas esse é assunto para uma outra videoaula. Vamos voltar no foco desta, que é entender como que nós aproveitamos essa quantidade de eletricidade, que nós chamamos de cálculo da diferença de potencial, ou DDP, ou também força eletromotriz. Esses são sinônimos deste cálculo, tudo bem? Mas para facilitar um pouco o entendimento da pilha de Daniel e dos fenômenos eletroquímicos, entenda o seguinte: use esta palavrinha aqui, isso daqui vai fazer toda a diferença para o seu estudo de eletroquímica. O que significam essas quatro letrinhas? Aqui, ó, comigo. No cátodo acontece a redução e no ânodo acontece a oxidação. Guardou o CRAL, guardou a pilha de Daniel, não tem como errar. Perfeito? Agora nós vamos para a resolução de um exercício que vai mostrar como você aplica a fórmula da diferença de potencial. Pessoal, essa é uma questão que caiu no Enem 2017, na prova amarela. Vejam só o enunciado. A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes.
Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. E vocês podem ver no quadro abaixo, nós temos aí 4 valores de potencial de redução, tá? De 4 íons respectivos, com seus valores de potencial. Atentem a esses valores que eles serão utilizados no nosso cálculo. E aí vem a pergunta: qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial nas condições padrão suficiente para acender o LED azul? Logo na sequência, nós temos aí 5 blocos de pilhas de Daniel, tá? Montadas em série de maneira que você deve escolher qual desses conjuntos irá gerar a quantidade de tensão solicitada no início da questão de 3,6 volts. Então, aplicando a nossa fórmula potencial de redução menos potencial de oxidação e fazendo este cálculo para todos os blocos, senhores, chegamos à conclusão que a pilha que gera a maior quantidade de eletricidade é a letra C, tá? Onde nós temos a união da pilha de cério, zinco, dicromato e níquel, perfeito? Chegando aí a uma tensão, a um potencial de 3,95 volts, que é perfeitamente suficiente para acender uma lâmpada de 3,6 volts. Então, pessoal, vocês viram nesse exercício como eu aplico a fórmula potencial de redução menos potencial de oxidação. Se essa fórmula ainda parecer um pouco complexa, você note que com uma tabela de potencial, você pode pensar da seguinte maneira: é simplesmente pegar o potencial maior menos o potencial menor. Não tem como errar, tudo bem? Bom, pessoal, agora só não esqueçam de fazer os exercícios que também estão na plataforma do curso Essência e eu te vejo na aula 2 sobre estrutura da matéria. Um abraço, fui!